A guerra travada entre Rússia e Ucrânia vai completar 2 anos e leva países vizinhos a projetarem novos cenários. Um desses cenários foi feito pela Alemanha, que teme uma escalada do conflito. O documento confidencial vazado pelo jornal alemão Bild traz um passo a passo de como o Ministério da Defesa da Alemanha acredita que a tensão poderia escalar para um confronto direto com a Rússia. De acordo com o cenário mais sombrio, Moscou lançaria uma grande ofensiva contra a Ucrânia, reforçada por mais de 200 mil reservistas, e venceria a guerra ainda este ano. Em seguida, lançaria uma onda de ataques cibernéticos contra os países bálticos e a União Europeia. O próximo passo seria deslocar tropas para Belarus e Kaliningrado, o enclave russo entre Polônia e Lituânia, seguido de uma ofensiva na região. No começo do ano que vem, já com a eleição americana definida, haveria uma mobilização de 300 mil soldados da Aliança Militar do Atlântico Norte, resultando em confrontos diretos e em uma possível terceira guerra mundial. Ainda que acredite que esta situação específica é altamente improvável, o Ministério da Defesa da Alemanha diz que é importante considerar qualquer hipótese e estar preparado para qualquer cenário. Aqui no Reino Unido não teve nenhum documento vazado, mas o governo divulgou um vídeo deixando explícita a preocupação com a segurança global. O vídeo do Ministério da Defesa afirma que os britânicos precisam se preparar para uma era de confrontos, porque os inimigos também estão se preparando, e que já é possível ver o início dessas trágicas consequências. A Alemanha está em alerta. O próprio ministro da Defesa, Boris Pistorius, veio a público para anunciar um cenário que antes parecia distante, mas agora se torna cada vez mais real: a possibilidade de uma nova guerra mundial. Meus amados, vivemos tempos de inquietação. Tempos em que os corações se agitam e as nações estremecem diante de um futuro incerto. Mas será que isso nos surpreende? Será que os acontecimentos deste mundo não têm seguido exatamente o que foi profetizado há milhares de anos? A palavra nos ensina que haveria rumores de guerras, nação se levantaria contra nação e o mundo inteiro viveria dias de angústia. Mas o mais impressionante não é apenas a iminência do conflito, é o fato de que os líderes das nações estão alertando sua própria população para algo que eles mesmos não podem conter. O que leva um ministro da Defesa a fazer tal declaração? Ele vê os sinais, vê as movimentações, percebe o perigo se aproximando e entende que o povo precisa estar preparado. Mas preparados como? É aqui que surge uma questão ainda maior. Até que ponto uma preparação terrena pode livrar alguém de eventos que já estão escritos? A Alemanha não está sozinha nesse temor. O que ocorre ali ecoa pelo mundo inteiro, porque o cenário geopolítico se tornou um campo minado. Olhem para a Rússia, que agora fortalece seus protocolos nucleares, expandindo seu poder e mostrando ao mundo que está pronta para tomar decisões drásticas. Isso nos remete à antiga Babilônia, um império forte e poderoso, que confiava em sua força militar e na grandeza de seus exércitos. Mas a história nos ensina que nenhuma potência terrena pode se sustentar sem a permissão do Altíssimo. O que vemos hoje são impérios se erguendo, alianças sendo fortalecidas, líderes tomando medidas desesperadas para manter o controle. Mas a grande questão é: quem realmente está no controle? Quando os ventos da guerra começam a soprar, os homens correm para se proteger. A Alemanha já instrui seu povo, e não apenas as pessoas, mas também as empresas, que agora são orientadas a reduzir sua dependência de nações como Rússia e China. Veja bem, não estamos falando apenas de tanques e mísseis, estamos falando de uma reconfiguração mundial, onde os países já não confiam uns nos outros, onde alianças antissólidas começam a se desfazer. Não parece exatamente o cenário descrito pelas Escrituras, mas há algo ainda mais intrigante nisso tudo. Quando ouvimos sobre guerras e rumores de guerras, a tendência do coração humano é temer, é se abalar, é procurar refúgio onde puder. Mas a verdadeira questão não está apenas no que os governos farão, e sim no que cada um de nós fará. Porque por mais que a Alemanha se prepare, por mais que fortaleçam suas defesas, nenhum plano humano pode alterar aquilo que já foi determinado pelos céus. E o que dizer da OTAN? A Alemanha,
posicionada estrategicamente, se torna um ponto crucial para as movimentações dessa grande aliança militar. Mas será que confiar em exércitos e pactos políticos é o suficiente para garantir segurança? A história nos mostra que os grandes impérios caíram no momento em que mais confiavam em si mesmos. O que vemos hoje é o eco de um passado que se repete, mas com novas tecnologias, novas estratégias e, acima de tudo, com um jogo de interesses que pode mudar de uma hora para outra. E enquanto as nações se movem e se organizam, o que nós, como servos de Deus, devemos perceber? Há algo muito maior acontecendo por trás das cortinas do mundo. Se olharmos apenas para os jornais e notícias, veremos apenas movimentações políticas. Mas quando olhamos com os olhos espirituais, enxergamos algo mais profundo, o prenúncio de tempos que a humanidade ainda não experimentou completamente. Você sabia que em Deuteronômio 6:6-7, Deus nos instrui a guardar e ensinar a sua palavra constantemente? Se você quer entender em profundidade esse livro incrível, o professor e arqueólogo bíblico Rodrigo Silva preparou uma aula gratuita imperdível sobre Deuteronômio. Nessa aula, você vai descobrir contextos históricos, significados ocultos e ensinamentos que podem transformar a sua vida cristã. Clique no link que está aqui na descrição, reserve agora o seu acesso gratuito e aprofunde-se no conhecimento da Palavra de Deus. Mas antes que esses tempos cheguem em sua totalidade, há algo que precisa ser compreendido sobre o verdadeiro papel da Alemanha nesse cenário e sobre como outras nações já estão seguindo o mesmo caminho. Meus amados, prestem atenção no que está acontecendo diante de nossos olhos. O mundo segue em uma corrida frenética e os homens estão confiando cada vez mais no poder de suas armas, na força dos seus exércitos, na frieza das suas estratégias militares. Vejam o que acontece na Rússia. Vladimir Putin acaba de fazer algo que muda drasticamente o rumo da história. Autorizou a ampliação do uso de armas nucleares, ajustando os protocolos de guerra do país. Isso não é um simples detalhe. Não é apenas mais uma notícia entre tantas. Isso é um movimento profético, um sinal claro de que algo muito maior se aproxima. Quantos ainda se lembram das palavras do Senhor sobre os últimos tempos? Guerras e rumores de guerras, sinais no céu e na terra, corações inquietos, nações em alvoroço. Mas o que acontece quando um líder de uma das maiores potências militares do mundo decide ampliar seu arsenal nuclear? Isso significa que o mundo já não caminha, mas corre para um ponto de inflexão. E a Rússia, que sempre foi um país forte e estrategicamente calculista, agora envia uma mensagem clara ao mundo: está pronta para qualquer confronto. E vejam bem, não estamos falando de armas comuns, de conflitos como os do passado. Estamos falando de armas capazes de devastar cidades inteiras em instantes, de forças que os homens criaram sem compreender totalmente as consequências. A tecnologia, que um dia foi aclamada como progresso, agora se torna o instrumento do medo, do caos, da destruição. E não é exatamente isso que o inimigo sempre quis: trazer terror, plantar desespero nos corações, fazer com que os homens se esqueçam de Deus e passem a confiar apenas na força de suas próprias mãos? A história nos ensina que grandes impérios confiaram em sua força militar, mas nenhum deles permaneceu de pé para sempre. O Egito se exaltou, mas foi humilhado. Babilônia se achou invencível, mas caiu. Roma dominou o mundo, mas foi fragmentada. Agora olhem para os nossos dias. O que impede que esse ciclo se repita? Nada. Porque os homens não aprendem. Eles confiam na força do seu braço, mas não se dobram diante do Senhor dos Exércitos. Putin toma essa decisão em um momento em que o mundo já está à beira de algo maior. As tensões não diminuem.
pelo contrário, aumentam a cada dia. O que impede que um pequeno estopim leve a uma grande explosão? Quando um líder autoriza mudanças em protocolos nucleares, ele não está apenas enviando uma mensagem política, mas está demonstrando que está pronto para ir além das palavras, que está disposto a tomar medidas que antes eram impensáveis. E enquanto isso, o que fazem as nações? Algumas tentam negociar, outras se armam silenciosamente. E há aquelas que, como a Alemanha, já alertam sua população sobre um possível conflito. Mas o que isso significa? Será que estamos nos aproximando de um tempo em que as alianças não serão mais suficientes para impedir o inevitável? E não pensem que esse é um problema apenas da Europa ou da Rússia. O mundo inteiro está envolvido. Cada país, cada líder, cada nação está agora em um grande tabuleiro, onde as peças estão sendo movidas com uma precisão assustadora. Mas há algo que precisa ser observado. O que acontece quando uma potência nuclear se fortalece e o restante do mundo percebe que já não pode simplesmente ignorar o avanço de um gigante militar? A resposta para essa pergunta pode estar exatamente na forma como a OTAN e seus aliados agora começam a se posicionar. A Alemanha, uma nação marcada por sua história, se vê agora no centro de algo muito maior do que qualquer crise política ou econômica. Há uma movimentação acontecendo nos bastidores, e aqueles que têm discernimento já percebem que este não é um momento comum. O país, por sua localização estratégica, pode se tornar uma peça-chave nos planos da OTAN. E o que isso significa? Que a terra da reforma protestante, que um dia foi palco de avivamentos e também de grandes guerras, pode novamente ser usada como um ponto de partida para algo muito maior. As Escrituras nos ensinam que nada acontece sem que Deus permita. O Senhor levanta nações e as derruba conforme sua vontade. Mas quando um país começa a se preparar para um conflito dessa magnitude, quando alianças militares se tornam mais rígidas e estratégias são traçadas no mais alto nível, devemos perguntar: para onde o mundo está caminhando? A OTAN já se posiciona, sabendo que a Alemanha pode ser um ponto central para qualquer ação defensiva ou ofensiva. O país, que antes parecia distante dos holofotes da guerra, agora se vê envolvido em algo que pode definir o futuro da Europa e, por que não dizer, do mundo. Mas olhemos para a história. Quantas vezes alianças foram feitas, exércitos foram reunidos, estratégias foram traçadas e ainda assim tudo fugiu do controle humano? Babilônia tinha seus planos, mas caiu. Roma confiava na força de sua legião, mas se desfez. O mesmo acontece agora, porque os homens acreditam que podem controlar o destino das nações, mas esquecem que há um Deus que reina sobre tudo. Os governantes se preocupam, os militares se preparam, mas e o povo? A população alemã já começou a receber orientações sobre como agir em caso de um conflito. Pensem nisso. Um país que há pouco tempo desfrutava de estabilidade, agora precisa preparar seus cidadãos para um cenário que poucos ousavam imaginar. Isso nos lembra que a paz deste mundo é frágil, ilusória, passageira. Os homens tentam construir segurança sobre areia sem perceber que apenas em Deus há um refúgio verdadeiro. E não são apenas os cidadãos que estão sendo instruídos. Grandes empresas estão sendo alertadas para não dependerem mais da Rússia ou da China. Isso não é apenas uma decisão econômica, mas um sinal claro de que os pilares sobre os quais a economia mundial foi construída estão sendo abalados. E quando os alicerces da terra tremem, precisamos nos perguntar: o que vem depois? A Alemanha se fortalece, a OTAN se reorganiza, as alianças mudam, mas algo maior se desenha no horizonte. Pois enquanto os olhos do mundo estão voltados para as movimentações políticas e militares, algo acontece nos bastidores espirituais.
porque não são apenas os homens que estão se preparando, forças muito maiores estão se movendo, e aqueles que têm ouvidos para ouvir sabem que este é apenas o começo. Mas há um detalhe que ainda precisa ser observado. Quando as nações começam a se armar e as alianças se fortalecem, sempre há um momento em que os líderes percebem que já não há mais volta. E é exatamente nesse ponto que entramos na próxima fase desse cenário profético. O mundo está mudando diante dos nossos olhos. A Alemanha, uma potência da economia global, agora não só fortalece sua posição militar, mas também prepara a sua população para um possível conflito. Meus amados, quando um governo começa a orientar seu povo sobre como agir em tempos de guerra, devemos parar e refletir. O que está acontecendo nos bastidores? A história nos ensina que antes de grandes acontecimentos sempre há sinais, e os sinais estão por toda parte. A população alemã recebeu diretrizes sobre como proceder em caso de um cenário de conflito. Isso significa que os líderes da nação já enxergam a tempestade se formando no horizonte. Mas vejam bem, não são apenas os cidadãos que estão sendo preparados. As grandes empresas também foram alertadas. Elas devem se desvincular economicamente da Rússia e da China, como se estivessem se antecipando a algo que ainda não foi plenamente revelado. Mas que tipo de futuro elas esperam? Aqueles que confiam apenas na força de seus governos e na estrutura econômica deste mundo já sentem o chão tremer. Sabemos que a segurança dos homens é frágil, mas quando vemos países inteiros preparando sua população para o caos, precisamos entender que há algo muito maior em curso. O homem pensa que pode se proteger com estratégias, alianças, tratados. Mas a verdade é que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que está acontecendo na Alemanha não é um caso isolado. Outros países já começaram a adotar medidas semelhantes. E por quê? Porque as nações perceberam que não há mais garantias de estabilidade. O que está vindo não é apenas uma guerra militar, mas uma reconfiguração mundial. Estamos assistindo a uma nova era se formando, uma era onde alianças estão sendo refeitas, onde o que antes era sólido se torna incerto, onde até os grandes impérios começam a se mover de forma desesperada. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que está realmente acontecendo no mundo espiritual? Porque toda grande movimentação terrena reflete algo que está se desenrolando no mundo invisível. As profecias nos falam sobre tempos em que os reinos se abalarão, em que os homens buscarão refúgio e não encontrarão. Tempos em que muitos estarão enganados por uma falsa sensação de segurança, até que sejam pegos de surpresa. E vejam, não se trata apenas da Alemanha, nem da Rússia, nem da China. O que está acontecendo agora afetará toda a Terra. Há um alinhamento global se formando, e enquanto os homens olham para suas armas e estratégias, aqueles que conhecem a palavra sabem que o que está vindo vai além do que os olhos podem ver. O que será que se esconde por trás de tantos alertas e movimentações? Estaríamos vendo apenas o início de algo que já foi profetizado há séculos? O tempo se acelera. As nações se preparam. Mas há algo que ainda precisa ser revelado, algo que liga esses eventos a um plano muito maior. A terra estremece e os homens correm em busca de segurança. Mas segurança onde? Nos exércitos, nos tratados políticos, nas economias que vacilam. A Alemanha já se posiciona, os líderes dão suas ordens e agora vemos algo que muitos ainda não perceberam, um realinhamento global acontecendo diante dos nossos olhos. As grandes potências se movem e no centro disso tudo está a Rússia, uma nação que, além de sua força política e territorial, possui um arsenal capaz de mudar o curso da história em questão de minutos. A Rússia não é um inimigo qualquer. Ela não apenas detém um dos maiores exércitos do planeta, mas possui também um poder bélico que vai além da imaginação. Estamos falando de armas de longo alcance,
de mísseis intercontinentais que podem atravessar oceanos e atingir alvos estratégicos do outro lado do globo. O mundo já viu destruição em guerras passadas, mas os tempos mudaram. Agora, não são apenas exércitos marchando, mas máquinas de guerra prontas para um impacto sem precedentes. O Minuteman inteiro, um dos mísseis balísticos intercontinentais mencionados, não é apenas uma arma, ele é um símbolo do que os homens construíram com suas próprias mãos, da confiança que depositaram na sua força, mas também um prenúncio do que está por vir. Quando nações começam a exibir seu arsenal como forma de intimidação, quando os líderes mundiais deixam de lado a diplomacia e começam a falar em termos de guerra, é porque a paz já não passa de um disfarce frágil. Mas aqui está algo que muitos ignoram. A guerra física é apenas a manifestação visível de um conflito que acontece nos bastidores espirituais. Desde os tempos antigos, os reinos se enfrentam, mas por trás deles há forças invisíveis que operam, levando os homens ao engano, ao desejo pelo poder, à busca pela supremacia. Os governantes acham que decidem os rumos do mundo, mas quem tem olhos espirituais vê que há algo muito maior se movendo nos bastidores da história. E vejam, não é apenas a Rússia que está se armando. Outros países já estão se preparando, e a Suécia, que por muito tempo permaneceu neutra, agora adota medidas que mostram claramente que a neutralidade não será mais uma opção. Quando nações que antes se mantinham afastadas de conflitos começam a se posicionar, sabemos que algo grandioso está para acontecer. Os jornais falam sobre estratégias militares, sobre avanços tecnológicos, sobre acordos e sanções. Mas o que poucos estão percebendo é que tudo isso faz parte de um tabuleiro maior, onde cada peça está sendo colocada exatamente onde precisa estar. E a pergunta que não pode ser ignorada é: qual será o próximo movimento? Porque os ventos da guerra já sopram. E o que estamos vendo agora é apenas o começo de algo que se desenrola em uma escala muito maior do que qualquer um poderia imaginar. A terra geme, as nações se movem e o cenário se torna cada vez mais claro. O que parecia distante agora está diante dos nossos olhos. E aqueles que têm discernimento sabem que esses acontecimentos não são fruto do acaso. O que acontece hoje na Rússia, na Alemanha, na Suécia e em outras nações não é simplesmente um jogo político, mas parte de algo muito maior, algo que foi escrito há séculos nas páginas da Palavra de Deus. O tempo se acelera e os líderes mundiais sabem disso. Não é à toa que a Suécia, uma nação que por tanto tempo se manteve neutra em conflitos internacionais, agora começa a adotar medidas semelhantes às da Alemanha. O que faz uma nação abandonar sua posição de segurança e se preparar para algo que, até pouco tempo atrás, parecia improvável? A resposta está no medo, na incerteza, na percepção de que o mundo já não caminha na direção da paz, mas da instabilidade. A Suécia enxerga que os acordos já não são garantias de proteção e que a diplomacia, que antes mantinha as tensões sob controle, agora se mostra frágil diante das ameaças crescentes. Mas não pensem que isso acontece apenas no campo político. O que estamos vendo é um rearranjo global, onde cada nação, cada governo, cada autoridade está sendo posicionada exatamente onde precisa estar. Porque enquanto os homens discutem tratados e estratégias, algo maior está sendo preparado nos bastidores espirituais. A Rússia, com seu poderio militar, fortalece sua posição. A Alemanha, temendo o pior, alerta sua população. A Suécia, antes pacífica, começa a se armar. Mas me digam, quando na história vimos algo parecido? Quando as nações, ao mesmo tempo, começaram a se alinhar como se estivessem sendo conduzidas para um único propósito? Isso nos lembra dos tempos antigos, quando impérios surgiam e caíam, quando alianças eram feitas e desfeitas, quando os reis se reuniam para planejar guerras que mudariam o curso da humanidade. E agora, para onde tudo isso aponta?
A palavra nos diz que, nos últimos dias, haverá confusão entre as nações. Homens desmaiarão de terror pelo que estará para acontecer sobre a terra. E o que vemos hoje, senão os líderes mundiais preparando seus povos para algo que nem eles mesmos conseguem definir com exatidão? A Suécia se movimenta porque sabe que a neutralidade já não é mais uma opção. Os países se armam, os governos alertam, as estratégias se redefinem. Mas a grande questão não é apenas o que os homens estão fazendo. É o que Deus já determinou. Porque antes que tudo isso se desenrole por completo, há algo ainda mais profundo que precisa ser entendido. Há um padrão nesses acontecimentos, um fio condutor que liga cada movimento das nações a algo profetizado há milênios. E a pergunta que ecoa neste momento é: o que a Bíblia realmente diz sobre esse tempo? O que está prestes a acontecer que ainda não foi revelado por completo? Pois há algo que precisa ser compreendido antes que os próximos eventos se desenrolem. O mundo está sendo preparado para algo grandioso, e aqueles que têm olhos espirituais já percebem que os eventos ao nosso redor não são meras coincidências. Tudo está se encaixando exatamente como foi profetizado. Os rumores de guerra se intensificam, as nações se armam, os líderes se movem como peças em um jogo que não dominam. Mas a Bíblia nos ensina que antes do colapso final, haverá um tempo de aparente paz, um período onde muitos serão enganados, acreditando que finalmente encontraram segurança. É nesse momento que devemos estar mais atentos, porque quando os homens clamarem paz e segurança, então virá a destruição repentina. A falsa esperança será a isca que levará muitos ao erro, e aqueles que não estiverem firmados, na verdade, serão tragados por esse engano. Mas quem está firmado na palavra de Deus não será surpreendido. O Senhor já nos alertou sobre esses dias, e cabe a nós discernir os tempos e nos prepararmos espiritualmente para o que está por vir. Se há um conselho que posso deixar neste momento é este: não se deixe enganar pelos ventos deste mundo. Não ponha sua confiança em governos, tratados ou exércitos. A história nos mostra que impérios caem, alianças se rompem e homens falham. Mas há um reino que jamais será abalado, um rei que reina sobre todas as coisas e cujo poder não pode ser contestado. O tempo está avançando e cada um de nós precisa fazer a pergunta mais importante de todas: estamos preparados? Porque o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, e apenas aqueles que estiverem vigilantes com suas lâmpadas acesas não serão pegos de surpresa. Que estejamos prontos, não apenas para entender os sinais dos tempos, mas para permanecer firmes, sem medo, pois sabemos que nossa redenção se aproxima.